Boa tarde, amigos da região sul do Pará, Marabá, Tupiranga, Ipixuna, Jacundá, Redenção, Xinguara, Rio Maria, Conceição do Araguaia, São João do Araguaia e outros municípios limítrofes, a Serra dos Carajás, na região sul do Pará, sudeste do Pará. Estamos novamente aqui no nosso dever de informá-los através da internet, nosso site SOS Carajás Rio, www.com.br, como é conhecido também por CRIO, Carajás Rio. Estamos documentando para vocês no sul do Pará aqui uma manifestação que está sendo promovida pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para tentar convencer a presidente Dilma a vetar o projeto de lei que foi aprovado no Congresso para redistribuição mais uniforme do royalty do petróleo para todos os demais estados e municípios, mesmo aqueles que não produzem petróleo. Por quê? Porque o petróleo, ele é explorado, o petróleo ele é explorado pelo governo federal. O subsolo pertence ao Ministério das Minas e Energia. Ele não é estadual, ele não paga-se um royalty ao estado, entendeu? Que de certa forma ele é mal interpretado porque o petróleo pertence à União. O que pertence à União, logicamente pela Constituição, tem que ser distribuído por todos os estados. Todos os estados. É uma verba, se não algo que tenha em outro estado, no subsolo, o minério, por exemplo, que tem no país, vai ter que também o royalty ser distribuído no Rio de Janeiro, né? E no Paraná, Santa Catarina. Então, o que acontece? Se o produto da qual está sendo retirado aquele imposto, que está sendo cobrado aquele imposto do royalty, ele tem que, sendo federal, ele tem que ser distribuído federalmente, entendeu? Não pode ser, só se fosse Estados Unidos do Brasil, aí aquele petróleo retirado no Rio fica, os royalties são os impostos exclusivos no estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Pode acontecer isso se o governador constituir uma empresa de petróleo, exploração de petróleo, tipo PetroRio, né? Por exemplo, vamos supor que a Petrobras, a PetroRio, quer dizer, é uma empresa do estado na qual explora o petróleo no subsolo federal, que pertence ao governo federal. Aí sim, é possível então que o royalty, né, que os impostos, que os lucros todos que for alcançados por essa empresa fique no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Uma empresa estadual de produção de petróleo.
O que é muito melhor, eu acho, muito melhor, pessoal, minha opinião pessoal, do que receber royalties. Você vai trabalhar, você vai investir com dinheiro no Estado, na produção do petróleo, gerando empregos aqui no Estado. Você vai refinar o petróleo numa refinaria aqui no Estado do Rio de Janeiro, uma refinaria, na qual você estará tendo, não é um mísero 7%, um percentual da produção desse petróleo, do refinado do petróleo que é refinado, você estaria recebendo 100% daquele lucro. Então não seria mais 3 bilhões como ele quer, é 30 bilhões por ano, é mais 50, 100, pode chegar até a exportar petróleo. O Rio de Janeiro chega a 100 bilhões de reais por ano o lucro da PetroRio. Agora, indo pela direção, na contramão dessa nossa opinião, o governador Sérgio Cabral fez justamente o contrário. Ele pegou uma refinaria que chama-se Manguinhos, aqui, que está funcionando há quase 40 anos, e quer desapropriar a refinaria, desapropriar a refinaria de petróleo de Manguinhos, quando ele deveria chegar e reivindicar para o Estado do Rio de Janeiro a refinaria para que, com a PetroRio, houvesse o refino do petróleo aqui no Rio, para que houvesse então o lucro da produção de petróleo e da produção de gasolina por uma empresa do Estado do Rio de Janeiro, entendeu? Então ele quer o royalties, mas ele não quer o lucro, o trabalho, o investimento, o lucro pesadíssimo que dá a exploração do petróleo ou a refinação do petróleo. Ele não pensa, a cabeça dele não vai até chegar e dizer, poxa, a gente perdeu 3 bilhões de royalties, vamos ganhar então 60 bilhões produzindo, furando o poço. Por que não vai ser o Eike Batista, que com um naviozinho aí perde 20 bilhões na bolsa e fica com um sorriso até na orelha? Ele poderia seguir, né, fazer uma investigação ou pedir informações ao Eike Batista, né? O seu Eike, como é que o senhor consegue com um navio só ganhar 100 bilhões de reais aí por ano, perde 20, 30 na bolsa de valores e abre um sorriso até na orelha? Cada vez comprou o Rock in Rio, comprou o Hotel Glória, comprou teatros aqui, derrubou, fez tanta coisa aqui, né? Poderia dar uma orientação ao Sérgio Cabral de como se ganha dinheiro com a exploração do petróleo. Eu acho que o governo do Estado do Rio de Janeiro, não só com o dinheiro que tem em caixa, como também o dinheiro que pode ser conseguido diretamente por Dilma, né? Veta Dilma, volta Dilma e me dá mais 20 bilhões, como ela fez no tempo do Rio Mais 20. Com esses 20 bilhões daria para fundar a PetroRio, da qual a refinaria de Manguinhos, que ele quer derrubar para fazer a extensão da favela de Manguinhos, ele era uma empresa de refinaria de petróleo no Brasil, para não viver na malandragem da recebimento apenas de royalties. Isso é coisa de quem não quer trabalhar, de quem não gosta de ver produzir a produção. Não gosta. A gente recebe lá 3 bilhões, para quê? Não é bonito a gente ver perfuração de petróleo, o Carioca ter torres assim, tamanho do edifício deles em cima do mar, perfurando. Não é bonito ver uma refinaria, entendeu? Que são empregos de alta especialidade, com um salário altíssimo, entendeu? O Carioca passar por um nível industrial. Ele acha que não é, que isso aí é horrível, produzir petróleo e refinar petróleo. Por isso que não chega na cabeça dele, de secretário, entendeu? A ideia de já que perdeu o rote, funda
uma empresa estadual de petróleo, a PetroRio, Petrobras, a PetroRio. Daqui a pouco está exportando petróleo para outros estados, e possivelmente até para outros países. Rio de Janeiro com uma renda de um lucro de 100 bilhões, né? 3 bilhões, 100 bilhões, o Rio tem potencial, o Rio tem dinheiro, tem um BNDES, se ele pedir 20 bilhões também para o BNDES dá para criar o dinheiro, empresta a juros baixos para criar a PetroRio. Sabe o que veio lá na Manguinhos, que ele tirou Manguinhos na refinaria, pensando em estender negócio de favela para lá? Sabe o que estava lá? Os chineses. Sabe quanto um chinês joga numa PetroRio dessa? Sabe? Você acha que o Eike Batista chegar para um chinês, um inglês, eles dão 40, 50 bilhões de reais para o Eike Batista, para botar numa empresa, OMX, OXM, sei lá, dele. Entendeu? Tá. E acha que os chineses não fariam um negócio, Sérgio Cabral, aquele mesmo chinês que está lá em Manguinhos, né? E chegar para o Sérgio Cabral, olha, vamos montar uma sociedade aqui, PetroRio, com participação do capital chinês, já que vocês estão em Manguinhos, quantos bilhões vocês têm para colocar, tanto na exploração do petróleo como na refinaria? Eu aposto que os chineses, eles nunca jogam pouco, eles iam botar 60 a 80 bilhões de reais nesse empreendimento da PetroRio. Quer dizer, a PetroRio teria a arrecadação da produção do petróleo e do refino da gasolina, óleo diesel e outros combustíveis, gás e tudo mais. Aí teria investimento do Estado, né, que o Estado tem dinheiro para investir nisso, que vai dar lucro. Aí teria mais o dinheiro da Dilma, volta a Dilma, né, veta, porque ela vai vetar, o Congresso Nacional vai derrubar o veto, como fez com o Código do Florestal. O regime é parlamentarista, foi aprovado o presidencialismo, mas dentro das leis é parlamentarista. Quem decide, quem dá a última palavra são os deputados. O Sérgio Cabral sabe disso. Sabe que para ele manter as coisas aqui funcionando, tendo a palavra de um monarca que ele tem aqui, né? Como ele disse, eu vou dar 1 bilhão de reais para São Gonçalo, se o candidato Conder ganhar, né? Saiu em carro, deu 1 bilhão. Conder não ganhou, ele não vai dar nem um centavo. Ele é o monarca, ele decide para onde vai 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então, por que ele decide? Porque ele tem na mão 36 deputados que são da base aliada, só ficam 5 ou 6 de fora. Então, para ele aprovar certas coisas, ele precisa da aprovação da Assembleia Legislativa, e lá ele tem maioria. Então, o regime é parlamentarista nesses casos, entendeu? Tanto é que os deputados, os deputados federais do Estado, inclusive, eles podem caçar até o governador, o presidente, na hora que eles quiserem. Você vai fazer o que nós queremos ou nós precisamos te caçar? Entendeu? Houve com o Collor. O Collor começou a querer embarrear, querer ser o ditador, lá no Congresso Nacional. Os deputados federais e os senadores inventaram a desculpa, disseram, olha, ele ganhou esse Elba aqui, um Elba utilitário da Fiat, coisa barata, o cara que é dono de usineiro, dono de indústria, de usina, exporta, ele pensar num Alba, o Fiat Alba foi a causa da cassação do Collor de Mello, comprovando o que eu estou dizendo. O regime é parlamentarista, entendeu? Foi aprovado o presidencialismo, mas o que funciona mesmo é o parlamentarismo. Quem decide é os deputados. Então não adianta dizer veta Dilma, né? Isso aí é um teatro que ele está fazendo de mau gosto, porque ela veta e o parlamento, ela tem o poder de derrubar o veto e fica derrubado. Quer dizer, não significa nada. Nós vamos passar numa manifestação aqui que o próprio Sérgio Cabral, como governador, sabe
que ela é inócua, ela não tem finalidade prática nenhuma mesmo, a não ser chegar e se aproximar como herói do povo, se abraçarem com o povo numa coisa que ele sabe que vai ser vetada. Quer dizer, que a Dilma vai vetar, mas que o Congresso Nacional vai rejeitar o veto. Sabe, porque a quantidade de estados que querem receber o ROT é bem maior do que a quantidade de estados que produzem. Se 6 produzem, 6 querem que o ROT fique no estado, 24 estados estão achando que querem o royalties também. Então é impossível que permaneça o veto da Dilma, mesmo que ela vetasse, ia ser derrubado o veto, que a maioria são estados que não produzem, que querem o royalties. Nem a Dilma vai capaz de vetar, porque senão ela vai estar em contradição com outros 26 estados. Entendeu? Então nós vamos numa passeata completamente inócua. Inócua é aquilo que não tem sentido prático, não existe. Entendeu? Mas vamos filmar esse teatro. Para mim é um teatro. Eu que trabalhei, representei estudantes e associações, federação de estudantes na Assembleia Legislativa durante 7 anos, eu conheço direito constitucional. Eu sei que essa bagunça aqui, né, essa batucada aqui, ela é inócua. Essa manifestação, ela quer ver, tanto é que é inócua, como é que daqui a uns 15 dias ainda esse ano, que vai fechar o Congresso Nacional, não vai ser, mesmo que ela vete, vai ser derrubado o veto, como houve no Código Florestal, no Código do Meio Ambiente, na Lei do Meio Ambiente. Pois é, que vai acontecer isso. Nós vamos voltar a falar no nosso site sobre aquilo que eu estou antecedendo agora. Eu vou fazer uma previsão realista, baseado no cálculo do direito constitucional, entendeu? Dizendo que isso aqui é algo que não tem nenhum sentido de estar sendo realizado, entendeu? Porque não tem efeito prático, é aquilo que é inócuo, entendeu? Ela não vai dar certo, não vai funcionar, porque os estados que não produzem petróleo, que querem o royalties, é 5 vezes maior do que a quantidade dos estados que produzem o petróleo, que querem o royalties do petróleo. Então nós vamos filmar aqui essa barulheira, né? Mas infelizmente, seu Sérgio Cabral, você está usando da ingenuidade política da população do Rio de Janeiro, do desconhecimento do direito constitucional, do desconhecimento da prática legislativa, das casas legislativas, e a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, para promover algo que não tem. Você quer só se aproximar da população, entendeu? Cantando hino nacional, cidade maravilhosa, se aproximar, mas sabe que no final não vai dar certo? Aí vai aparecer choramingando, taxado com pezão, e dizendo: não conseguimos, minha gente. Não, mas eu lutei, nós não estamos juntos. Cara, que negócio, nós não estamos juntos, mas então vamos filmar um pouco, e ouvir aqui um pouco essa coisa fúnebre, né? E isso aqui vai acabar depois na lágrima. Vamos nela, vamos lá. Aí, tudo pra você gostar de mim.
que o Brasília vai nos puxar a nossa volta de pé. Deus abençoe você, seu coração e sua mente, para que envie uma bênção e evite problemas maiores. O Rio de Janeiro merece bem. E por isso estamos clamando, em nome de todos, quem fala aqui é Carlos Antônio Vieira, o presidente da Associação de Moradores do Parque Duque de Caxias. Aí, companheiro, só um cantinho, companheiro. Aí, vem cá, companheiro, não corre não. O bagulho aqui é estranho, doido. Vem cá, companheiro. Olha, companheiro Colombo, tá ali no cantinho, tá cansado, né, companheiro? Mas a luta não acaba nunca. Duque de Caxias. Como você diz, Sempre foi reduto do Sérgio Cabral, desde que ele era presidente da Assembleia Legislativa. O pessoal ele era PSDB e o deputado Duque de Caxias também, depois o Rito e o pessoal lá, claro, sempre foram do PSDB, depois mudou todo mundo para o PMDB, quando o PSDB caiu para o PT e ficou os tucanos voaram para o PMDB, né? Todos os municípios eram PSDB no tempo que o Sérgio Cabral era do PSDB. Depois mudou. E mudaram, voaram. Os tucanos do PSDB voaram para o PMDB. Porque o PSDB saiu da presidência da República. Então até cavalo, vai sentar um monte. Eita, mas tá uma bagunça, vergonha. Defendendo aqui, juntinho da gente, os nossos direitos. Galera, vamos juntos contra a covardia em defesa do